cara te pergunta, o que é a absorção de uma onda? O que significa? O que tu diria? Que é quando a onda perde energia à medida que se propaga. Eu só não quero escutar o seguinte na discursiva, tá? É quando a onda é absorvida. Porque isso vai causar graça no corretor e é zero, ele não te dá um centavo. Então, ó, explique refração. Ah, é quando a onda refrata. Pelo amor de Deus, não pode. Tá beleza? O que quer falar? Então, ó, absorção nada mais é que perda de energia. E isso é importante em qualquer, não é só em ondulatório, na verdade. Um objeto que se arrasta no chão, se ele para é porque a energia foi absorvida de alguma forma pelo ambiente. Vamos esclarecer. Essa energia que era cinética, parte se transformou em energia sonora, que fez barulho do corpo se arrastando. Parte em energia térmica, o chão microscopicamente aumentou a temperatura, certo? As moléculas ficaram mais agitadas, o próprio objeto também aumenta a temperatura. Então a energia se conserva. No caso da onda, a absorção é porque essa energia se espalhou para o ambiente de alguma outra maneira. Pois não? Essa aí é que eu poderia perguntar para vocês. Pergunto a vocês. Quando duas moléculas se chocam, o que entra em contato delas? Ou será que alguma coisa entra em contato de fato? É a parte interna das moléculas que penetram uma na outra? Depende. Tem aquela diferença do cara fez que ele jogar na foto, essa camada de ouro, não é? De vez em quando batia nos elétrons, de vez em quando passava os elétrons, era desviado. Ah, interessante, ó. O cara pegou ouro, uma fina lâmina de ouro, jogou radiação, não foram, né, radiação eletromagnética, né? Raios gama, por exemplo, que são super poderosos. Algumas partículas passavam reto, que loucura, pela lâmina maciça de ouro. Isso nos deu a ideia de que a eletrosfera é vazia, oca. Olha que loucura, mesmo o aço mais sólido, existem espaços entre os átomos que nós não podemos enxergar. Até porque esse olho também é feito de átomo, né, cara? Como é que o átomo vai enxergar o próprio átomo, né? É algo até filosófico, né? Interessante isso. Existem caras da filosofia que falam de nunca vai entender o universo. Nunca. É impossível. Como é que um fruto do universo vai compreender o próprio universo? É metafisicamente impossível. Né? Mas isso é filosofia, eu quero que dá que vai dar. Vamos usar uma matemática do além aí, nós vamos descobrir todos os detalhes. Né? Tem que ter fé, cara. Senão o cara para de estudar. Então assim, ó, quando a gente diz que duas moléculas se chocam, galera, já que os opostos e os iguais, e é a eletrosfera que está por fora da molécula, a molécula é feita de átomo, e é a eletrosfera que eu chamava com vocês de escudo Jedi, invisível, vibrante, e aí tá lá o átomo, o núcleo, tu vai encostar no átomo. Ah, então são os elétrons? É claro, cara. Na verdade, ó, filosoficamente, tu nunca encostou em nada na tua vida. As eletrosferas do teu corpo repeliram as eletrosferas das coisas que não se encostaram. Não existe contato. Que loucura! Aí olha só, cuidado, né? Um cara pode te pegar nessa, vai lá e fala pra ele, mas não existe contato entre objetos. Aí o cara pega uma coisa assim, faz assim, ó, e aí pergunta, me explica então. Então me explica, acabaste de falar que não tem contato, me explica como é que o giz ficou no quadro se ele não encostou. Por incrível que pareça, os átomos de giz estão microscopicamente flutuando sobre os átomos do quadro, porque a eletrosfera repele a eletrosfera, elas não vão se encostar, a força tende ao infinito quando eu aproximo cargas iguais, lembra a lei de Coulomb? K vezes Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado, quando a distância diminui a força vai tendendo ao infinito. Como é que está grudado ali, cara, se está repelindo? Porque quando eu atritei o giz com o quadro, ocorreu eletrização por atrito, essas partículas brancas estão com a carga diferente do quadro, é por isso que elas estão ali, mas elas estão ali, ó, a atração, né, por um lado e a eletrosfera repelindo o outro, ou seja, é um equilíbrio microscopicamente flutuante, digamos assim. Que loucura, cara! Tu vê, às vezes a gente acha que a gente entende a natureza, mas cuidado, o teu olho enxerga apenas uma casquinha da verdade. A gente só vai conseguir entender a natureza se passarmos décadas estudando física e matemática e indo para o laboratório, estudar fenômenos que nos ajudem a decifrar o que de
fato está acontecendo na natureza. E essa energia não se perde dentro dessa energia já? Interessante a tua ideia, cara. Aí, olha só, putz, a gente começa a migrar para uma área que pode arrebentar nossa aula de novo, porque assim, ó, será que um átomo pode existir longe de qualquer coisa, longe do resto da matéria do universo? Será que se eu pegar um átomo e colocar ele no meio do espaço sideral, longe de tudo, será que ele vai continuar ali? Porque átomo, quando vibra, não emite infra... Se ele só emitir infravermelho e não receber nada, ele começa a perder energia, perder energia, perder energia. O que a gente percebe hoje é que esse átomo ia se diluir com as emissões de energia dele e ia desaparecer. Então olha que interessante isso, né? Que loucura, né? Mas é algo, cara, é algo que assim que não vale a pena a gente gastar energia com isso agora. Porque essas perguntas não vão acontecer na faculdade, no vestibular. E na faculdade tu só vai estudar isso se for ser físico da área. Porque nem assim o cara acaba estudando. Mas parabéns pela curiosidade de vocês, é muito bonito. Mas eu não posso hoje bobear, galera. Ó, o que é absorção? Perda de energia à medida que a onda tá tranquilo. O que é reflexão? Pode me falar popularmente isso, ó, ótimo. Popularmente ela vai e volta, ou bateu e voltou, tudo bem, vamos falar chique agora. É quando a onda, ao se propagar, encontra um obstáculo, para ficar bonito, objeto pode ser também, e retorna ao meio de origem. Aí fica, entendeu? É a mesma coisa, bateu e voltou. Só que aí tu fala, não, uma onda atinge o obstáculo e retorna ao meio de origem. Pois é, se nós formos estudar só a reflexão, não vai ter uma gota de perda de energia. Se nós formos colocar a absorção junto à onda ao retornar, vai ter um pouco menos de energia do que a onda que foi. Exatamente essa a ideia. Refração. Troca de meio. E aí, portanto, muda de... E isso faz com que sofra um desvio. Então vamos resumir. É o desvio que uma onda sofre ao mudar de meio de propagação. Tu vê, cara, nós já falávamos de materiais opacos, não falávamos? Então a gente já falava da absorção da luz, só que a gente não falava, ó, a luz é uma onda. A gente estava, inclusive, usando os princípios da ótica GO. A gente simplesmente entendia que a luz anda em linha reta, é uma partícula que está andando em linha reta. Agora nós estamos relembrando, não, a luz é uma onda, também tem esse caráter. Aliás, é na aula de hoje que eu vou te mostrar o que fenômeno provou para o mundo que a onda, que a luz era uma onda também. Também, olha que loucura. Einstein foi no sentido meio oposto. Ele falou, não, a onda é uma partícula, sim. A onda é uma partícula, que nem o Newton falou. Porque o Newton também achava, a luz é uma partícula. Coitado do Newton, um dos erros grandes na carreira de Newton foi ter afirmado que a luz, quando vai do ar para a água, aumenta de velocidade. E por isso se aproxima do normal, coitado, ele errou nesse aspecto. Mas hoje nós vamos entender por que a luz é tão bizarra. Por que a luz ora se comporta como uma bolinha, partícula, ora se comporta como uma radiação uma onda. Pô, muito louca a luz, cara. A luz é a coisa mais louca também que tem por aí. Quando nós vamos estudar relatividade especial, a luz vai ser a chave para entender o universo melhor. Aliás, né, nós enxergamos o universo a partir de radiação eletromagnética, né? Luz, certo? Bom, refração, mudança de meio de propagação, sofre desvio, fórmula. N de... Obrigado. E o que é o N? Como é que se calcula esse N? C sobre V, velocidade da luz dividido pela velocidade da luz no meio. Quer dizer que N de chegada, C de chegada, N de saída. C de saída só vale para luz. O que nós fizemos na aula passada para deixar a fórmula poderosa? Tiramos o N, colocamos no lugar C sobre V. Aí corta o C, que é a velocidade da luz na esquerda. Na direita a fórmula fica poderosa, porque aí vale para qualquer onda, mesmo que não seja a luz. Bom, não, olha aqui, deixa eu comentar, fazer só um comentáriozinho. Tu lembra da equação da onda? Y igual. Eu sei que essa hora da manhã pode não ser muito bom para a saúde, né? Mas não vamos ter medo. Não vamos ter medo. Tu sabe o nomezinho dos caras, eu aposto. Amplitude. Tempo é o momento em que eu estou analisando a onda. O tempo que demora para completar uma oscilação, período. A distância do meu plano cartesiano que eu estou estudando a onda. Comprimento de onda. Cara, eu tenho fé que vocês, botando a equação original aqui embaixo dessa e usando um pouquinho de bom senso matemático, tu mata os elementos, que é o que eles podem te pedir. O perigo é o 2π, não esquece, hein? Se o 2π estiver aqui na frente, coloca em evidência ou multiplica esse ali para dentro antes de comparar as partes iguais. Cara, já é feia essa equação, né?
Na faculdade ela vai piorar. Ela vai piorar porque na realidade as ondas sofrem absorção. E aqui, para não complicar a nossa vida, a gente considera que ela está continuando com a mesma energia. E ela perde energia de um jeito exponencial decrescente. Então, quando na faculdade, já que a onda tem uma perda de energia que é exponencialmente decrescente, vai aparecer assim na faculdade um E elevado a K vezes T. Vai ter uma exponencial ali na frente ainda. Olha que delícia que vai ficar. E se nós fôssemos fazer o gráfico, seria algo do tipo assim, ó. É uma onda, só que a amplitude vai caindo exponencialmente, certo? Né? Então tu vê, bacana a maneira que a gente, mesmo na natureza sendo complexa, a gente arruma uma matemática para conseguir prever o comportamento da natureza. Bem legal. Aqui no ensino médio não tem aquele E nunca, tá? Fica tranquilão. Refração foi... Alguém lembra o que é difração? Contornar o obstáculo. É isso aí, é quando a onda contorna o obstáculo. É exatamente o comentário que eu ia fazer. Não é qualquer onda que contorne qualquer obstáculo. Para ver o quanto ela contorna, tem que comparar o tamanho do obstáculo com o tamanho da onda. Faz sentido? Se um cara vai pular um obstáculo, não tem que ver o tamanho do obstáculo, o tamanho do gado. Uma criancinha vai poder pular um obstáculo menor. Não é óbvio isso? Assim a onda, dependendo do tamanho da onda, tu vai ter um obstáculo maior ou menor para poder conseguir... Não, quero um nome bonito. Difratar. Agora é um verbo na nossa vida isso. É isso aí, certo? Difratar. É contornar o obstáculo. A luz, por exemplo, o comprimento de onda da luz, lembra? É nanométrico. 500 nanômetros é um número bom aí para tu lembrar do comprimento de onda da luz. Uma coisa muito, muito minúscula, quase atômica, certo? Ou seja, tu só vai ver a luz difratando quando o obstáculo que a impedir for nanométrico, pequeno. Lembra do teu olho? Certo? Porém, ondas de rádio, elas podem ter centenas de metros de comprimento de onda. Eu posso driblar obstáculos de até centenas de metros, dependendo do comprimento dessa onda. Aí tem um detalhe. A rádio, uma colega perguntou isso na outra turma, não custa eu reforçar aqui para vocês, que é uma coisa que a gente volta e meia cobra no vestibular. Rádio AM e FM, lembra a diferença? A AM reflete-se na atmosfera, e ela quica na atmosfera, na ionosfera, volta, bate no chão, volta, bate na ionosfera e atravessa o mundo. Tu pega uma rádio alemã aqui no Brasil com um rádio de ondas curtas, uma rádio japonesa, basta que não tenha tempestade elétrica entre essas regiões, tudo bem? Te contei o fenômeno bizarro do Fantástico, lembra? Não te contei? Que uma galera, uns paranormais aí, pegaram ondas de rádio e aí ficaram analisando, né? Ele tem almas penadas por aí, sabe? E aí eles ficaram lá, Lúcifer, dor, É que o Fantástico, ele gosta disso, né? Dessas coisas meio bizarras, só um pouquinho. E aí só por via das dúvidas, né? Que um tempo atrás a Globo andou sendo pressionada por uma organização chamada Mundo Redondo, né? De pessoas céticas que não acreditam em bobagens. E aí a Globo fazia uma propaganda do Homem do Ra, né? Do Thomas Green Morton, que cobrava $10 mil para energizar as pessoas, essas coisas. E aí a Globo realmente, né, impressou o falso paranormal lá, tal, o cara que já estava para ser preso no Uruguai, que é um país sério, né? O Edir Macedo, por exemplo, é um cara que se parecia no Uruguai vai preso, certo? Não é real, o Uruguai é sério. O Uruguai é sério. É um país sério, cara. Se tu vai lá, o bandido lá não entra não. Se é um bandido famoso, entendeu? Os uruguaios não admitem não. E aí, cara, o que aconteceu? O Fantástico vendeu essa ideia de que eles tinham pegado espíritos falando nessa radiação eletromagnética do tipo AM. Só para garantir, chamaram um técnico da USP para analisar a coisa, né? E quando tu pega um técnico que manja de rádio, a primeira coisa que ele vai fazer, que frequência é essa? Né? Ele vai lá no aparelho dele, mede a frequência dessa radiação, vai no órgão mundial de emissão de ondas de rádio e vê todas as rádios que trabalham naquela frequência. Pô. Antes de imaginar que é um espírito, imagina que é um sujeito carinhoso, né? É o clássico. E aí, adivinha o que aconteceu? Descobriram que era uma rádio alemã que tinha feito aquela transmissão. Mas o paranormal brasileiro foi interpretar o alemão em português. E aí, em vez de sair um programa de rádio em alemão, saiu um espírito falando Lúcifer, dor, trevas. Legal, né, cara? A gente acredita no que a gente quer. Não acredita em bobagem, tá, bicho? Não deixa a galera te mentir. Não deixa a galera te mentir. Aliás, não falei isso na outra turma, mas eu não resisto. É o momento perfeito. Um dos fenômenos que eu queria discutir com vocês, que ia ser lá no final, mas agora os astros se alinharam, é a ressonância. Cara, para tu entender a ressonância de onda, eu prefiro um balanço.
Quem é que nunca empurrou alguém no balanço? É impossível. Concorda comigo? Todos nós já empurramos alguma criança, um irmãozinho ou um amiguinho no balanço. Nós não percebemos que para poder empurrar o balanço e fazer o balanço aumentar a sua amplitude, né? Porque é movimento harmônico simples. Não é isso? Para poder aumentar a amplitude do balanço, a criança não pode empurrar de qualquer maneira o balanço. Ela tem que olhar para o balanço e aí ela... e se ela errar, ela dá uma carada no balanço. Muitas crianças se machucaram com isso. Né? A criança ainda... o vídeo cacetado é clássico. Na cara, aquilo ali é perigoso. Aquilo ali é perigoso. Agora, olha só. A criança não faz ideia de que para ela conseguir, então, essa situação de balanço mais alto, ela tem que entrar em... juro, cara, em ressonância com o balanço. O que seria então ressonância entre ondas? É justamente quando uma onda sacode no mesmo ritmo que a outra, aí o saculejar de uma vai ser impulsionado, aumentado pelo saculejar da outra. Então é isso aí, pensa lá no balanço. Se eu pego e fico empurrando o balanço distraidamente, eu posso empurrar ele na hora que está vindo para cima de mim, né? Aí não é ressonância, em vez de eu entregar energia, eu vou acabar retirando energia. Agora olha só as consequências interessantes desse fenômeno da ressonância no dia a dia da gente. Por exemplo, o ônibus parou no ponto de ônibus. É muito comum o ônibus começar a vibrar drasticamente naquele momento. Já perceberam? A janela começa a vibrar fortemente. É isso. Na verdade, galera, lembra do átomo? O átomo vibra. Tudo na vida vibra. Mesmo a coisa mais parada que pode imaginar na tua vida, ela vibra. Tanto atomicamente, como todo o corpo é feito de átomo, esses átomos, de certa forma, vibram aproximadamente no mesmo ritmo. O corpo, cada corpo tem a sua frequência natural de vibração. Então, por exemplo, se essas cadeiras estivessem vazias, como elas são todas muito parecidas, as que estiverem todas com a mesma quantidade de ferrinhos, todas do mesmo jeito, fabricadas da mesma forma, é natural acreditar que elas vibrem na mesma frequência, que a gente chama a frequência natural de vibração. Se eu pegasse uma caixa de som poderosa, botasse num canto, e com um frequencímetro que pudesse alterar a frequência desse som, fosse mudando a frequência do som, ficando cada vez mais grave, tudo bem? Se nós fôssemos observando as cadeiras, de repente a gente ia ver 15 cadeiras vibrando. Todas elas, uma lá, outra aqui. Bem quando a caixa de som começar a fazer o ar sacudir, bem na frequência natural das cadeiras, é como se o ar fosse empurrando as cadeiras microscopicamente como balanços. As cadeiras começam a vibrar mais e mais e começam a quicar como se uma alma penada estivesse sacudindo as cadeiras. E são só algumas, as que têm a mesma frequência. As que, por exemplo, perderam seus ferrinhos por motivos bizarros da parte de baixo, elas vão ter uma frequência diferente das outras que têm os ferrinhos. Essas só começarão a vibrar quando a caixa de som atingir a frequência delas. E todas elas que tiverem perdido 3 ferrinhos, por exemplo, com a mesma característica, vão vibrar juntas naquele momento mágico, onde ocorre a ressonância. É o mesmo lance da taça. Quando o tenor, não é tenor, eu acho que é baixo nesse caso, que quebra a taça, né? Eu acho que tenor, não sei se é possível. Isso daí o Pavarotti gostava de se exibir na casa dele quebrando taças de cristal. E aí tanto que logo ficou sem voz, né? Não fez sucesso durante muitos anos. Esses tenores, eles forçam muito a voz, realmente não dura muito a carreira dos caras. Então diz que o Pavarotti chegava lá, pegava as taças de cristal finíssimas, né? E começava, e aí ele vai olhando para a taça e vendo se ela está entrando em... E aí ele vai alterando a frequência da voz dele, porque na hora que a frequência da voz dele sacudir o ar ali em volta, bem no ritmo da frequência natural da taça, entra em ressonância, a amplitude da vibração aumenta tanto que estoura a taça. É bonito de ver, geralmente no desenho animado é a menina gritando fino, né? Não é. Porque a frequência baixa, né, não vai dar uma amplitude grande para o ar, vibrando para um lado e para o outro, beleza? Não que não dê para fazer uma taça que vai entrar em ressonância numa frequência mais baixa, mas uma taça normal, ela tem uma frequência que exige uma vibração grave, não aguda. Que bonito! Parabéns! O micro-ondas só aquece a água porque as micro-ondas estão vibrando na frequência natural da molécula de água. Aí a molécula de água começa a dançar louca lá dentro do alimento porque ela entrou em... E isso foi por acaso. Já que eu comentei das ondas de rádio, se eu quiser distância eu uso AM, não é isso? Na Terra, se eu quiser distância no interior da Terra, porque vai quicando no alto e embaixo, no alto e embaixo. Se eu quiser falar com um astronauta, eu já uso FM.
Concorda comigo? Porém, a quantidade de informação que a gente consegue passar é devido à frequência. Mais frequência, eu consigo passar mais. Por isso que a AM tem aquela voz nojenta de fundo, né? Porque eu não consigo passar os graves, os médios e os agudos para a música ficar bonita. Tudo bem para vocês? Pera aí então, o cara que tem um satélite lá em órbita geoestacionária e tem a sua empresa de emitir informação para o satélite para espalhar para várias antenas, esse é o objetivo do satélite, não é isso? Poder usar uma frequência que não seja AM para dar a volta ao mundo. Aí eu deixo objetos flutuantes ali, né? Entre aspas, né? Que estão orbitando a Terra. Tu já escutasse órbita geoestacionária? Né? Quando o satélite completa uma volta em torno da Terra, no mesmo momento em que a Terra completa uma volta em torno de si mesma. Ou seja, se tu estás no Equador e o cara instalou um satélite em cima da tua casa, ele vai ficar lá sempre. Ó, tá lá de novo aquele bichinho. E aí tu vai ao meio-dia. Aquela porcaria tá fazendo lá, cara? Parado lá na cima da minha casa, bem no Equador, o cara instalou lá. E aí, chega às 6 da tarde, porra, que merda, tá lá o bichinho. E ao meia-noite tá piscando o bichinho em cima da tua casa. Como é que ele não cai? É que na verdade ele está orbitando na mesma velocidade angular que a Terra rotaciona, tudo bem? Aí o que acontece? Eu sou dono desse satélite, eu quero passar muito ou pouca informação. Vou querer usar uma onda de alta ou baixa frequência? Alta, e aí chega uma hora que a onda de rádio não me serve mais. Aí eu passo para micro, muitos satélites se comunicam com a Terra através de micro-ondas e ninguém frita perto dessas antenas. Por quê? Porque a frequência não é a frequência da molécula de água, certo? Então foi por acaso que o sujeito estava inventando uma máquina lá para enxergar à noite, uma máquina de guerra, tanque de guerra. Quando ele foi testar essa câmera de visão noturna baseada em micro-ondas, derreteu o chocolate no bolso dele. Ele queria descobrir por quê. E aí ele descobriu que a frequência era a frequência da molécula de água e inventamos esse aparelhinho que todos nós usamos hoje. Se o satélite está rompendo com a mesma velocidade da Terra, pode aumentar a frequência? Parabéns, se nós compararmos com o MCU que o satélite faz tem a mesma frequência de que a rotação que a Terra faz, a frequência de rotação. Olha só, bacana isso que ele falou. Eu poderia dizer que a frequência é igual, por que eu não vou falar que é ressonância? Porque o movimento de um não está estimulando o outro. A ressonância passa pelo seguinte fato, tem um objeto vibrando na sua frequência natural e vem um agente externo que vai entregar energia nessa mesma velocidade. É isso que, ou seja, se fosse ressonância, é como se a Terra o satélite tivesse a tendência de cada vez girar mais rápido e a Terra junto, entrando em ressonância. Agora, olha só, por que eu comecei a falar de ressonância fora do momento inicialmente programado? Porque para mim, um dos maiores fenômenos de ressonância que apareceram na história, que eu mesmo demorei a acreditar, eu só acreditei porque eu vi na Scientific American, é daquele experimentador que estava no laboratório, até de madrugada o cara trabalhava, rato do laboratório, gostava, lembra do cara? E aí o sujeito começou a ter alucinações, depois de uma reforma no laboratório. E só conseguiu, foi psiquiatra, foi psicólogo, foi neurologista, e o cérebro dele estava sadio e perfeito. Aí ele não afrouxou para os espíritos malignos. E aí um dia ele foi no laboratório, a espada, lembra, decorativa, começou a vibrar. Ele, opa, se essa espada vibrou aqui, não tem ninguém aqui, tem alguma coisa acontecendo. Mediu a frequência de vibração da espada, descobriu que era a mesma frequência de vibração de um motor elétrico, de um exaustor que tinha sido recém-instalado no laboratório. E percebeu que, como nós veremos futuramente, uma onda estacionária estava sendo gerada no corredor comprido, bem na frequência natural de oscilação de uma parte do cérebro dele, chamado cerebelo. Ele mapeou, ele mandou fazer uma análise espacial do cérebro dele, com a massa de cada parte, para descobrir a frequência natural de vibração, já que ele percebeu que tinha uma vibração no laboratório. Dito e feito, a vibração que o motor elétrico do exaustor estava gerando no corredor do laboratório dele, estava entrando em ressonância com uma parte gelatinosa do cérebro dele, e ele estava tendo alucinações em função disso. Isso é importante tu saber. Se tu tomar uma pancada na cabeça, ou se tu tiver um ônibus de uma vibração mecânica, sacudir partes do teu cérebro, que é todo gelatinoso, de uma forma diferente, tu pode ter um mal-estar ou até uma sensação esquisita. Uma tontura, bota nisso um cara que de repente já tem um lado mais espiritual avançado, digamos, o cara, ai meu Deus, mas é claro, quem é que nunca abriu uma porta e não viu a porta puxando e não ficou meio, sei lá, eu que sou cético já tive isso, só que o cara que é cético ele volta, ele encara o fenômeno, ele fala, peraí,
Ô, peraí, cara, que ventão é? Ah, esqueci a janela da casa aberta. E tu percebe uma diferença de impressão, não foi o espírito do mal. Porque espíritos do mal não existem, meus amores. Eles falam isso pra gente ficar feliz, que a gente gosta dessas histórias. Desde criancinha, lembra, papai? Oh, aí tu fica... Mas é isso, é só pra vender. Beleza? Vem pro lado da luz, vem pro lado do estudo, da ciência. Galerinha, fala, só mais um. Claro, o terremoto ele atinge grandes estragos quando ele entra com o ambiente em volta. Nos Estados Unidos tem um caso famoso de um viaduto preparado para terremoto, desmigalhar uma metade e a outra metade ficou intacta. E a galera, mas como pode? Foi projetado para aguentar terremoto mais fera do que esse. Os caras foram fazer um estudo geológico mais profundo, descobriram que a metade que ficou esmigalhada tinha um solo diferente da metade que ficou inteira. E adivinha a frequência da parte esmigalhada? Exatamente a frequência do terremoto. Entraram em ressonância, destruiu, matou gente. E tem a história da ponte, de marchar na ponte. Naquele pedaço só da ponte que caiu, o terremoto ficou muito maior, né? Naquela região como... Eles acham que o terremoto foi uma coisa porque atingiu uma área, mas aquele lugar... Aquela parte vibrou mais com o mesmo terremoto que aconteceu em todas as regiões. É isso que é importante ficar claro. Tem o fenômeno da ponte, de os soldados pararem de marchar em cima da ponte para não entrar em ressonância, embora isso seja muito mais folclórico, né? É praticamente impossível, né, de uma galera marchando absolutamente no mesmo ritmo e ainda no ritmo da ponte, pela madrugada. E aí a ponte começa a oscilar e eles continuam marchando. Vamos, vai derrubar. Vamos. Não existe não. Certo? Então, ó, tem que ter esse bom senso também. Eu até briguei com o professor meu na faculdade a respeito disso. Ele mostrou um vídeo de uma ponte nitidamente ressonando com o vento e caiu. E aí o guri na aula, era uma aulinha do aluno, na verdade o aluno fala, isso aí não foi ressonância, a ponte de Tacoma não foi ressonância. Chamaram uns engenheiros, sei lá, que são amigos do projetista da ponte, e não foi só ressonância, E aí, né, fizeram toda uma maracutaia, acredito eu, para dar uma defendida no engenheiro, que era famoso, engenheiro projetista da ponte. Mas não tem jeito, cara, o vento começou a empurrar a ponte, entrou no ritmo de balançar da ponte, a ponte começou a oscilar cada vez mais e ruiu. O argumento do meu professor, não foi ressonância porque ela vibrou para os lados. Como se ressonância só pudesse vibrar para cima ou para baixo. Que o vento veio assim. Eu até achei engraçado. Aí o seguinte, mas não que não tenha cara mais foda que eu dizendo, não foi só ressonância. Realmente, não foi só ressonância. A gravidade puxou a ponte para baixo, né? Tem também a existência do átomo. Realmente, se o átomo não existia, a ponte não ia ter caído. Né? Então não foi só ressonância. Tem a gravidade, tem as leis de Newton. Né? Mas o que fez a ponte vibrar foi a ressonância. Bom, última. Fazendeiros brasileiros começaram a comprar aviões de carreira de fazendeiros norte-americanos. Os aviões são parafusados, são rebitados, não são parafusados. O rebite, ele se expande, prendendo as chapas, mas depois de muitos anos de serviço e vibração, ocorre uma folguinha e a vibração tende a aumentar. O ônibus tinha a ver com uma parada no ônibus lá, entra em ressonância, vibrar tudo, o motorista pisa no acelerador, para de vibrar, porque a frequência do motor difere da frequência da carroceria. Eu que tenho um mini trator, né, vejo isso, né, eu dou massagem lá e eu acelero um pouquinho, aí para a vibração, certo? Mas é questão de gosto, né? Ô galerinha, pessoal, os fazendeiros começaram a morrer porque chegava um dia que o rebite ia afrouxando e entrava o motor do avião com a fuselagem. E o avião simplesmente se desmanchava no ar nesse dia. Era uma coisa que assim, cara, tá vibrando um pouquinho, tá. E aí mais uma semana, tá vibrando, essa vibração não dá nada. E aí de repente no dia que entra em ressonância não dá para estacionar o avião. Na hora, começa a soltar placa de alumínio para tudo que é lado, desmancha o bicho no ar, morre a galera. Né? Então, só depois de muitos morrerem é que os órgãos responsáveis por isso, né, começaram a proibir esse modelo de ser importado. Beleza? Curioso, hein? Ressonância mata, meu querido, tem que ficar ligado. Ou ilude, né? Então, tem que ficar atento nisso aí. Mas olha só o que eu tenho para hoje. O filé da aula hoje é interferência. Quando o meu professor falou, vamos estudar interferência, eu achei que ia entender um monte de fenômeno louco, né? Vou entender por que a minha mãe liga o ventilador, o liquidificador e a TV, ou por que eu estava vendo TV e de repente dá uma interferência, ou escutando rádio, vem uma outra rádio por cima rapidinho, os caras estão viajando, né? Mas cara, olha só o que ele me disse. Ele disse assim, Otávio, se chegar uma crista com uma crista,
e uma for para cima da outra, na hora que elas se encontram, formam uma crista maior ainda. E a amplitude resultante dessa crista, adivinha? É a soma das amplitudes. Eu já comecei a ficar chateado. Eu vi que eu não ia entender os fenômenos malucos que eu queria. Que era a interferência aqui no ensino médio, era boba mesmo. Crista com crista dá uma crista maior ainda. Mas cuidado, depois que essas cristas se encontram, cada uma segue o seu caminho, com a sua amplitude original. A onda 1 continua com a sua velocidade, com a sua amplitude, e a onda 2 também. Ou seja, eu estou desprezando a absorção. Na prática, será que sempre vai ser assim? Não, se fosse medir as ondas antes e depois, como sempre tem uma perdinha de energia, ia diminuir um pouquinho a amplitude. Para facilitar o entendimento, a gente estuda separadamente. Isso que é interferência. Tu chamaria essa interferência de construtiva ou destrutiva? Claro, né? Construtiva. Mas imaginem vocês que aqui não fosse uma crista e sim um vale. Em vez de somar, isso. Então era grandona a crista daquela onda 2, essa amplitude era menorzinha, vai sobrar crista ou vale? Claro, vai sobrar uma crista, porém essa amplitude resultante não é mais a soma, é a diferença. E a gente bota em módulo, né, caso tu erre a posição de qual menos qual ali, não ficar negativo. Essa interferência eu chamaria de destrutiva. Agora vem cá, se fosse essa situação, mas a amplitude A1 fosse idêntica à amplitude A2, ia ficar reto no momento da interferência. Interferência é quando uma se sobrepõe à outra, é isso que é a verdade. Interferência de onda é quando uma sobe em cima da outra. É isso. Cuidado, hein? Não vai querer interferir o som com uma onda de luz, uma onda eletromagnética, né? Uma é partícula vibrando, a outra é campo eletromagnético. Mesmo que uma se sobreponha à outra, não vão nem parar para dar oi. Certo? Para poder interferir tem que ser onda mecânica com onda mecânica, onda eletromagnética de mesma frequência com onda eletromagnética de mesma frequência. Certo? Bom, nada demais. Mas o mais curioso, isso eu não acreditei. O meu professor falou, Otávio, depois que elas se encontrarem e sofrerem interferência, cada uma continua a sua vida. Eu, tá bom, né, professor? Tá bom. Diminui o morrinho e de repente brota o morrinho do além de novo. Eu não gostei dessa história. Mas eu que sou de Mituba, uma cidade que tem muitas praias, aliás, muitas ondas, poucas praias, comparado com Florianópolis, né, que é uma ilha, mas tem boas ondas, eu nunca passei no inverno. Né? Chegava no inverno e abandonava o surf, óbvio. Como a maioria dos mortais, a cara tem que ser macho para aguentar a onda no inverno, né? E aí, um dia, depois dessa aula, eu lá no canto da vila, lá eu comecei a olhar o costão, e lá vinha a onda, batia no costão e sofria reflexão. E aí, claro que tinha uma boa absorção. Concordas comigo? Faz até aquele barulhão, né? Aquele barulhão. Aí tu vê que a onda que volta não volta com a mesma intensidade que a onda que chegou. Mas logo que a onda tinha sido refletida, lá vinha uma outra onda. E aí quando uma passava por cima da outra, eu tive que dar um braço e torcer. Elas cresciam e depois cada uma continua. Se a interferência vai ter a ver com frequência? No caso das ondas do mar, elas têm a mesma frequência, porque a onda refletida não muda a frequência, muda a amplitude, né, por causa da absorção. No caso das ondas eletromagnéticas, mais ainda, se a frequência não for bem justa, uma passa batido pela outra. Para poder interferir tem que ser exatamente a mesma frequência em fase. Nós vamos chegar nisso agora. Não, eu ia perguntar porque no mar elas perdem energia, né? Claro, elas perdem. Elas perdem. Magnética isso acontece também? Mesma coisa, nós vamos ter uma absorçãozinha, até porque o vácuo absoluto não existe, lembra? O espaço sempre tem uma dispersãozinha, um pouquinho de gás, disperso, um pouquinho de poeira, e isso vai fazendo com que as ondas eletromagnéticas sejam absorvidas. Mas demora, tá? Tanto que tem luz que está 12 bilhões de anos se propagando no vácuo para ser captada aqui na Terra. As galáxias mais distantes que nós já fotografamos estão a 12 bilhões de anos-luz. Ou seja, quase 2 bilhões de anos depois do universo ter sido criado, aquela luz já estava vindo em direção a essa região onde hoje nós estamos e podemos captar essa luz. E olha que loucura! Dois dados totalmente diferentes que confirmam a idade do universo. A luz mais distante captada na Terra, a distribuição de massa do universo após Big Bang, todas as cientistas diferentes fazendo cálculos diferentes, todos concluem que a Terra tem uns 14 bilhões de anos, depois do Big Bang. Muito legal. Não vamos entrar nisso para não destruir a aula. Fala.
Repete. Ó, na verdade a aula de Física 6 explica melhor isso que tu falou. Entenderam, né? A luz do carro está acesa, a parte interna do carro, tu vai ligar o carro e a luz dá uma oscilada. No ônibus também. É isso aí. Mas vamos lembrar o que está acontecendo? O que é que faz a lâmpada acender? A bateria. O carro não está ligado ainda. Então o alternador, o gerador do carro não foi acionado. Veio energia só da bateria. Porém a bateria sendo gerador tem resistência interna. Quando ela está só alimentando a lâmpada, passa pouca corrente por ela. Ela perde pouca voltagem na sua resistência interna. Quando o motor do carro vai ser acionado, vai passar mais ou menos corrente pela bateria? Mais, porque ela tem que dar conta do motor também. Ao passar mais corrente, a resistência interna vai ter mais ou menos perda de energia. Mais perda, né? V igual a R vezes I, não é? Aí na hora que tu usar a bateria demais, a voltagem dos polos, que com a lâmpada estava em 11.8, ao girar o motor de arranque, essa voltagem dos polos cai lá para 8 ou menos. E aí a lâmpada vai brilhar menos. Certo? E aí como o motor está usando né, tu está girando o motor de arranque, ele não está usando continuamente, ele usa mais e menos. E aí tu vê a oscilação, certo? Mas tu vê, ó, não é um absurdo tu falar que a lâmpada está sofrendo interferência da utilização do motor de arranque do carro. Só que aí não é interferência de ondas aqui, digamos, né? Mas aí a gente está usando a palavra interferência no cotidiano do português, que uma coisa interferiu na outra, certo? Então não é o fenômeno em si. O que é mais absurdo para mim? É que quando as amplitudes são de mesmo tamanho e a interferência é... Na hora da interferência, fica reto. Porém, 1 milissegundo depois, as ondas ressurgem das cinzas e continuam suas vidas. Essa para mim foi difícil de engolir também. Pô, professor, como é que pode, cara? A onda se anula e de repente brota. Na verdade, a gente pode pensar o seguinte, né, cara? Cada onda não tinha uma certa energia. Essa energia ela não vai desaparecer porque elas se encontraram. Só que essa energia não vai se manifestar na amplitude. Mas as moléculas de água estão sendo comprimidas em direções opostas ali pelas ondas. Então a energia está presente. E como as moléculas, os átomos são elásticos, como nós já discutimos devido à eletrosfera, né? Ela é como a energia estivesse armazenada naquele momento de forma elástica. Certo? Eu preferia dizer, ela se conserva a energia, certo? Ela se conserva a energia. Então, na verdade, apesar de não ter amplitude, existe pressão ali naquele interstício entre as ondas, e isso faz com que as ondas continuem depois. Crista com crista, interferência. Construtiva, vale com vale, interferência. Construtiva. Crista com vale é que é destrutiva. Se for crista com vale com mesma amplitude, a gente diz totalmente destrutiva. E cuidado, totalmente destrutiva não quer dizer que a onda morreu, porque logo em seguida ela continua. Continua. Você pode ser maior que ela vai também. Parabéns! Se um vale for maior que uma crista ao interferirem, sobra um vale. E qual é a amplitude desse vale? É a diferença entre as amplitudes da crista e do vale. Ótimo, é assim que se aprende. Eu falo uma parte e tu já conclui outra. É isso aí. E para garantir, pergunta se a conclusão está certa. Por que não? Obrigado, senhor. Manda, meu querido. Era isso que estava discutindo. Pensa bem, no mar, se a onda não fosse absorvida, o tsunami, aquele tsunami, ele ia ter consequências ainda mais devastadoras em outras regiões do mundo. Por sorte, depois de muitos milhares de quilômetros, essa onda vai se atenuando. Beleza? Se for uma onda eletromagnética no vácuo absoluto, ela jamais pararia. Mas como não existe vácuo absoluto, sempre existe um pouquinho de poeira, um pouquinho de gás. Então galáxias de repente que estariam a mais de 12 bilhões de anos-luz da Terra, aparentemente a luz delas não chega. Se elas existem, a luz delas não está chegando aqui. Certo? Não é possível que tenha alguma coisa tornando o espaço opaco. Beleza? Show de bola. Pessoal, peraí. Eu quero só rapidinho te dar essa noção, porque são duas, não são? São duas? Olha só. Olha só que interessante. Uma outra maneira mais comum, porque isso aqui é bobo, né? Quando o professor me ensinou interferência desse tipo, eu já imaginei. Na prova ele vai pedir onda com crista de tal amplitude interfere com onda com crista de tal amplitude. Calcule a amplitude resultante. Dito e feito. Caiu na prova. E mais absurdo, eu comecei a cobrar isso dos meus alunos.
triste, né? Para não dar muito zero, né, cara? O cara bota o número 1. A interferência de 3 centímetros de crista com 5 centímetros de crista. Qual é a amplitude resultante? 8? Demorou um pouquinho. Um vale com 10 centímetros se encontra com uma crista de 7 centímetros. O resultado seria um vale de 3. Não é isso? Mas olha só como é que a UFSC cobra. Imagina que tu e o teu amigo, depois de anos de estudo, compraram seus iates. Lembra? Compraram seus iates e estacionaram ali em Jurerê Internacional. Foi? Claro, cara. Ao estacionar... Essa aqui? Essa aqui. E a segunda? Eu agradeço. Ao estacionar lá em Jurerê, cada um com seu iate, vocês percebem, olha que coincidência, as boias dos iates estão oscilando em fase. Tudo bem? Porque se as boias dos iates estivessem oscilando assim, seria em oposição de fase. Tá vendo? Ó, exatamente, tem que ser assim para ser em oposição de fase, ó. Crista, vale. Crista, vale. E se for assim, crista, crista, vale, vale, a gente chama em fase. Oposição de fase. Obrigado. Galerinha, imaginem vocês então que uma das boias do iate está formando ondinhas, que é crista, vale. Crista, tranquilo para vocês? O iate do teu amigo está aqui do lado e está lá formando crista e vale. Crista e vale. A UFSC vai lá e diz qual é a amplitude de cada onda, marca alguns pontos aqui no entorno do iate de vocês e sai perguntando o que está acontecendo no ponto A. 01. No ponto A existe interferência construtiva? Falsa, construtiva ou verdade? Deixa eu ver. Vale. Ah, mas não. E o erro foi meu, me perdoa. Mas a galera foi criteriosa, tu viu que teve gente que foi estudar o entorno aqui para ver que era uma pontilhada defeituosa mesmo. Então pontilhada com pontilhada é vale com vale, interferência construtiva. Se o iate maior, a boia oscila mais e a amplitude é 30 centímetros, o iate menor é 15, 45. E ali? É crista com crista, dá uma onda maior ainda naquela região. Pô, mas que azar o meu! Jezebel, deixa eu ver, eu quero uma pontilhada cruzando com uma cheia. Interferência destrutiva. Tu vê, cara, também é bobo, né? E a UFSC cobra essa ideia. É muito simples. Tem alguma diferença em estudar interferência assim ou assim? Não. É que uma eu estou olhando de lado e a outra eu estou olhando de cima. Então é mais didático, até eu diria, olhar dessa maneira. Depois de um tempo, as ondas que uma boia gera não iam alterar a frequência da outra? Bacana, olha só. Esse aí é um momento delicado porque a gente não considera essa possibilidade no ensino médio, tá? De uma onda mudar a frequência da outra onda. Mas nesse caso eu tenho que confessar para ti, realmente, né? Se uma das ondas começa a passar por cima da outra boia, pode acabar mudando a maneira como ela vai oscilar. É verdade, então nós não estudaríamos isso, que ficaria muito complexo o fenômeno, certo? Mas bacana a tua colocação. Pessoal, olha só, usando essa ideia de interferência e lembrando o que é difração, alguém lembra o que é difração? Capacidade de contornar obstáculo que tem a ver com o comprimento de onda. Olha só como é que esse tal de Young chocou o mundo. Primeiro, o Newton dizia o que da luz? Luz é uma partícula. Luz é uma partícula, está acabado, o mundo todo sabe disso. Que legal. Aí o Young vai fazer um experimento. Olha só que sacada do cara. Ele pegou uma luz, não é uma luz qualquer não. É uma luz que emite uma frequência só. Portanto, uma única cor. Monocromática. O cara já foi no cerne da questão. Monocromática. Aí, para filtrar essa luz, ele colocou uma placa opaca com um orifício nanométrico. Nanométrico, porque já que o comprimento de onda da luz é nanométrico, vai sofrer bastante de... Então a luz vai contornar o orifício, cara, se espalhando para todos os lados depois do orifício. Algo que não é aceitável, né? Se ela fosse uma partícula, ou ela passa ou ela não passa. E aí deveria ter uma franja reta de luz ali, né? E não, a luz vai se espalhando, safadinho.
É o fenômeno da difração. Aí, assim, o que aconteceu? Ele não deixou qualquer luz passar por aquele orifício. Só as radiações que conseguiram driblar aquele orifíciozinho. Não satisfeito, ele pegou mais uma placa similar à primeira, só que ele fez 2 orifícios. Um mais em cima, outro mais embaixo, bem à mesma distância do orifício central. Então, deixa eu ver, aqui e aqui. Vou fazer um orifíciozinho ali, um orifíciozinho ali. Quando a luz atingir esses orifícios, vai ocorrer a tal da difração de novo. Mas olha que interessante, cara. Eu estou fazendo aqui os vales e as cristas da onda difratada no primeiro orifício. Mas ali embaixo vai ocorrer o mesmo fenômeno, não vai? Sim, vai. Pontilhada, linha cheia, pontilhada, linha cheia. E olha o que está acontecendo. As ondas agora que passaram pelos orifícios estão se sobrepondo uma outra, não é? Elas vão sofrer se de fato a luz é uma onda. E aí, cara, quando esse sujeito botou um anteparo aqui como uma parede e foi analisar o que acontecia no anteparo, era quase inacreditável. Bem no meio dos orifícios apareceu uma marca forte de luz, uma marca grossa e intensa de luz. Na parte de cima tinha uma região escura e mais em cima uma região um pouco mais fina de luz. Tanto em cima quanto embaixo. E em cima dessa linha mais fina, uma outra linha mais fina. E depois uma outra linha ainda mais fina. Me explica, se a luz é uma partícula, como é que pode ter apenas 2 furos nas placas e não aparecer 2 marcas luminosas na parede? Me aparece uma franja luminosa. Cara, que porcaria é essa? Agora olha só, o que está acontecendo nessa região central? Crista com crista, dá uma crista maior ainda, que significa luz mais intensa ainda, nessa mesma direção. Construtiva vale com vale, dá um vale mais profundo ainda, que significa luz ainda mais forte, mais intensa. Mas olha aqui na linha de cima, uma pontilhada se encontrando com uma linha cheia, interferência, e luz com luz gera escuridão, por isso a franja escura. Que legal, cara. Por que será que a luz dessa onda não interfere destrutivamente com a luz dessa e aqui não gera escuridão? A frequência é diferente? A frequência até pode ser a mesma, mas não foram emitidas no mesmo momento. Quando o campo elétrico de um raiozinho está indo para a esquerda, o campo elétrico do outro raiozinho tinha que estar indo para a direita no mesmo momento, para o campo elétrico se anular com o campo elétrico. E o campo magnético se anular com o campo magnético. Mas como é que eu vou fazer essas 2 lâmpadas agirem iguais uma à outra? Mesma vibração atômica. Como é que o Young conseguiu isso? Porque na verdade essa luz e essa luz vêm da mesma fonte. É por isso que elas estão perfeitamente em fase. Certo? Legal, cara. A experiência de Young provou para o mundo que a luz também pode ser interpretada como uma onda eletromagnética. Embora existam fenômenos que não dá para explicar com onda. Que aí tem que encarar a luz como uma... Resumindo, a gente não sabe o que é luz. Como a gente não sabe exatamente o que é luz, a gente diz, olha, ela é dual, ora ela é uma partícula, ora ela é uma onda. Os fenômenos que dá para explicar com onda, a gente diz que ela é onda, quando não dá, a gente diz que ela é partícula, todo mundo fica feliz. Aliás, todo mundo não, né? Tem gente hoje ainda agoniado buscando uma teoria mais completa para explicar a luz, que é uma coisa esquisita. Aliás, a relatividade está toda conectada com a luz, né? Quando eu for te ensinar relatividade especial, nós vamos ver que tudo está relacionado com a luz. E aliás, nós vemos o mundo através de radiações então realmente tem que entender bem a luz para entender a natureza, né? E essa foi a grande sacada do Einstein, como nós veremos. Agora sim, vamos para a física sim. Ou é uma luz que nem essa luz solitária? Parabéns, garoto. A luz inicial não precisa ser direcionada, porque depois aquela placa só vai deixar passar a luz que passar pelo orifício. Aí já vai mais concentrado em direção à segunda placa. Se espalha um pouco devido à difração. Beleza? Esse é o objetivo da primeira placa, de certa forma, filtrar a luz que vai para qualquer lugar. Pegar a luz que já vai numa direção específica. Ótimo. É isso aí. Não dá para fazer com uma lâmpada comum em casa, resumindo, né? Também tem que ser uma lâmpada que emita um tipo de cor específica, uma lâmpada de sódio, que emite só amarelo de sódio e nada mais. Se tu fizer isso com luz branca, galera, em vez de ter franjas claras e escuras, vai ter todo um colorido maluco ali. Mais ou menos como quando o óleo
óleo é colocado sobre a água, que aparecem umas franjas coloridas, aquilo é interferência. Interferência da luz policromática. O CD, sabe o CD? Quando tu pega o CD e olha pro CD, aparece aquelas cores todas. Adivinha o nome daquele fenômeno? Interferência, difração com interferência. Certo? Pode. Cara, eu tenho um problema, por que eu não calo a minha boca? Olha só, sabe aquela borboletinha azul clássica? Aquela borboleta azul que o cara olha a 1 km de distância. Não sei se tu nunca já viu ela. É a parte de trás dela que é bem azul. Mas tu passa a mão na parte de trás azul dela e não vem azul no teu dedo. É absurdo. A borboleta é azul. Pô, borboleta azul, pô, que azul bonito, cara. Aí tu pega a borboleta, bota, né, mata a borboleta, bota o... né, porque é clássico, pô, né? Meu avô, por exemplo, ele gostava além de ele odiar a borboleta, porque comia os bichinhos dele, as plantinhas dele, ele ainda espetava lá, a bichinha viva, ele espetava o alfinete na bunda dela e ia fazendo a coleção. Então era marcante, aquela que tem 88, vocês já viram aquela que tem 88 nas costas? É que você vivia no meio do mato, né, cara? O cara vê uns bichos legais. Tem uma borboleta que tem 88 escrito lá atrás nas costas. A borboleta de predileta, preta e branca, e 88 estava escrito atrás dela, eu adorava. Mas a que mais me marcou foi a borboleta azul. Porque era uma borboleta azul que não é azul. É absurdo, porque ela é azul, tu enxerga e tu tira um pedaço da asa dela no teu dedo e é preto. Tu passa aquele pozinho que a galera diz que cega, né? Aquele pozinho da borboleta ali é preto, não é azul. Como é que pode ser a asa azul se não tem tinta azul? Porque outros animais, ele é esverdeado. Tu passa a mão no couro dele e pô, fica esverdeado. Porque a cor dele é verde. Mas não é, no caso da borboleta não é. Ela não tem pigmentos azuis. Como que podemos enxergar o azul? E por que essa borboleta é vista a 1 km de distância e as outras não? É porque na verdade aquele azul, cara, ele é gerado por A asa da borboleta, ela tem uma cutícula que é bem separadinha num tamanho específico que faz com que apenas a luz azul sofra reflexão do tipo cons e deixa um azul mais azul do que o azul pintado. Porque é um azul gerado por e aí vai além, vai mais distante. O parceiro dessa borboleta vai conseguir detectar ela com uma distância ainda maior. Agora olha que loucura, adivinha o que os cientistas fizeram? Viram que espessura era essa entre uma camada e outra da cutícula da borboleta e fizeram um tecido cuja malha tem um tamanho parecido com a cutícula das asas da borboleta. Adivinha o que aconteceu com essa malha? Ela é esverdeada, não é azul, mas ela é esverdeada mesmo sem ter sido pintada. O que vai acontecer com esse tecido no futuro? Ele jamais desbotará, porque ele não foi pintado. A luz reflete nele daquele jeito. Mesmo que tu lave, relave, bote no sol, ele nunca vai perder a cor. Imagina os carros no futuro. Eles não serão mais pintados. Nós trabalharemos a superfície para que ela reflita a luz do jeito que a gente quiser. A tinta vai ser vitalícia. A gente só vai perder a cor do carro se nós amassarmos aquele retículo microscópico que reflete a luz de maneira específica. Cara, como a gente tem avançado na ciência, estudando a natureza e imitando ela. Porque a natureza foi um laboratório de alguns bilhões de anos, né, que foi selecionando os animais, lembra da evolução? Então, ao estudar um animal hoje, tem uma tecnologia ali embutida que a gente pode copiar. Esse é só um dos vários exemplos que a gente tem usado, né? Já te falei da aranha que não se molha, né? Não te contei? Tem uma aranha também que não se molha quando mergulha na água. A galera foi estudar ela tem os pelinhos em volta do corpo, entrelaçados de tal forma que a tensão superficial da água não deixa entrar. Adivinha o que os cientistas fizeram? Imitando essa malha, esses pelinhos da aranha que ficam entrelaçados e não deixam a água penetrar porque armazenam ar, ficou uma malha totalmente impermeável que mesmo estando semanas de molho, quando tu retira ela da água, ela já vem completamente sem uma gota d'água, porque a água não penetrou nela. Tecnologia é show, né? Hoje em dia tem até spray pra isso. O cara vai e bota no tênis, bota molho de churrasco assim, em cima do tênis, depois joga o molho no prato e não suja. Parabéns, boa lembrança, mas vamos lembrar que são coisas totalmente diferentes do que eu falei e o que ele falou. Ele falou que tem uma tecnologia conhecida de impermeabilizantes de carpê, sofás, carros, que é um líquido que tu passa, uma resina, que tu vai passar e vai espintar de certa forma a malha para deixar ela impermeável. Concordas comigo? Essa malha que eu citei, a própria costura dela não deixa a água entrar. Ou seja, né, teoricamente é vitalício. Beleza? Mas tem tudo a ver. Não é o mesmo fenômeno, mas tem tudo a ver. E vale a pena, tá? Comprou lá um super sofá de couro, 3 mil, reclinável, aquele que tu senta e dorme.
Pô, aí vem tomar um café, destrói teu sofá, né? Usa o impermeabilizante, né? Não suja mais. Vale a pena. Parabéns pelo comentário no momento certo.